E nós chegamos agora ao quarto capítulo, Conceitos para a construção de uma concepção de educação profissional comprometida com a formação humana. Pessoal, basicamente o que nós vamos ter aqui nesse capítulo são referências a conceitos, né? A gente vai ver aqui algumas bases, né? Teóricas, mais especificamente do materialismo histórico dialético, né? Então a gente vai ter aqui conceitos como formação humana integral, historicidade, totalidade, né? Então, diferentemente dos capítulos anteriores, né, nos quais nós fizemos uma análise mais próxima dos documentos prescritivos, né? Falamos de decretos, falamos da LDB, falamos também de pareceres, né? Neste capítulo, a gente não vai encontrar isso. Há uma simples menção à LDB, mas bem passageira, né? O que a gente vai ter aqui é um capítulo que tem uma base mais teórica, tá ok? Então, como todo início de capítulo desta obra, a gente tem aqui uma espécie de resumo do que nós vamos encontrar, né? Então, mais uma vez, né, é normal a gente encontrar repetição de parágrafos, né, repetição de períodos, né. O que a gente tem aqui nas primeiras partes de cada capítulo, muitas vezes são cópias, né, de parágrafos que nós vamos encontrar no desenvolvimento do texto, né. Para nós, isso não chega a ser algo negativo, né, como eu já afirmei na última aula, é até positivo, né? Isso ajuda a gente a ir fixando melhor esses conteúdos, tá bom? Então, no capítulo 4, nós temos conceitos, né? Então, vão ser discutidos aqui conceitos, mais especificamente conceitos que se relacionam à formação humana. Temos aqui a afirmação de que formação humana tem uma utilização polissêmica, né? Quando a gente fala em formação humana integral, há diversas possibilidades de interpretação disso, né? Até porque todo conceito, né, assim como a linguagem, é histórica, né? Então, o que se entende hoje por formação humana integral, daqui a 200 ou 300 anos, por exemplo, né, seja entendido de outra forma. Então, o que se entende hoje como formação humana integral nem sempre foi entendido anteriormente, né? Então, para uma pessoa hoje, formação humana integral, né, um indivíduo integral é um indivíduo que tem a sua formação amparada na cultura, em aspectos sociais, em aspectos políticos, né? Então, um indivíduo integral seria um indivíduo que tem formação com base nesses fatores, né? Talvez para outra pessoa, né, formação humana integral não envolva necessariamente aspectos relacionados à política, né? Então, a utilização do termo formação humana integral chega a ser polissêmica, então dependendo do contexto, dependendo do momento histórico, dependendo até mesmo dos conhecimentos de mundo que o indivíduo tenha, né, ele vai entender de uma forma diferente, né, do que se entende por formação humana integral, né? De qualquer forma, para nós aqui interessa, né, o conceito de formação humana integral que está presente no texto, né, que se relaciona à perspectiva marxista e marxiana, né, que é justamente a superação da divisão histórica do indivíduo, né? Então, formação humana integral, na perspectiva que nós adotamos aqui, é aquela formação que visa a superação da divisão histórica do ser humano. E só lembrando, essa divisão histórica, né, ela vem justamente pela divisão do trabalho. Então, é a divisão do trabalho, né, que é uma divisão histórica também, né, ela se deu em um momento histórico que foi perdurando, né, com suas modificações, suas transformações, né? É a divisão do trabalho que vai refletir nessa divisão social, né? Então, para se superar a divisão social,
deve-se primeiramente superar a divisão do trabalho, né? Por isso, pessoal, que o foco aqui, né, é justamente uma formação que tenha o trabalho como princípio, né? O trabalho como princípio educativo, né? Então, mais uma vez, formação humana integral que visa superar a divisão histórica do ser humano. Essa divisão ela vem de muito tempo, né? Uma divisão já milenar. A gente faz referência à Grécia Antiga, né? Já discutimos isso também anteriormente, né? Na Grécia Antiga a gente tinha aqueles que pensavam e aqueles que executavam, né? Uma divisão bem explícita, né? Trabalho manual e trabalho intelectual, né? Uma sociedade baseada na economia escravocrata, né? Quem trabalhavam, quem executava, né? Eram os escravos, né? E essa divisão do trabalho, né, se reflete obviamente na sociedade, uma divisão social, ela vai perdurando, né? Perdura até hoje, ok? Então, nós vamos discutir aqui o conceito de formação humana integral nessa perspectiva de superar a divisão histórica do ser humano, né? Quando a gente fala em divisão histórica, obviamente a gente está fazendo referência à historicidade, né? Então a gente não pode esquecer historicidade e totalidade. Historicidade e totalidade são as características também dessa formação humana integral, né? O indivíduo, ele não nasce do nada, né? Ele não surge do nada, ele é o resultado de uma construção histórica, né? Construção, desconstruções, transformações, modificações, né? Um processo dialético também, né? E considerar também a totalidade, né? É ver esse indivíduo humano como um indivíduo singular, no entanto, sem esquecer que esse indivíduo que é singular, ele se relaciona com os demais indivíduos da sociedade, né? Então, eu não posso analisar este indivíduo sem considerar, né, a sua relação com o mundo, né? Porque ele faz parte de uma totalidade, né? Eu não posso separar esse elemento dos demais que interagem com ele, ok? E vale lembrar, a consideração dessa totalidade, né, isso não vai se refletir na perda da singularidade do indivíduo. Não é porque eu considero a totalidade, né, que eu vou perder a especificidade desse indivíduo. Não, eu considero sim a especificidade dele, a sua singularidade, mas sem perder de vista, né, a relação deste indivíduo com os demais, ok? E isso é que nos traz, exatamente isso que nos traz a totalidade, ok? Então, nós vamos discutir aqui a integração, né? Obviamente, a gente está falando de formação humana integral, então a integração diz respeito ao quê? A integração da educação profissional articulada com o ensino médio. Em seguida, são discutidos aqui os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, né? Esses conceitos, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, devem estar unidos. Então, eu devo ter uma unidade desses conceitos e essa unidade que vai possibilitar essa formação humana. Então, a formação humana integral, ela deve estar permeada desses conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ok? Temos também que a referência de se ver o trabalho em seu sentido ontológico e histórico. Talvez cause um pouco confusão, né? Essa expressão ontológico, né? Trabalho no sentido ontológico de respeito ao trabalho como fazendo parte da essência do ser humano, né? Ao fazer parte da essência do ser humano, o trabalho ele participa da existência desse ser humano. Eu não posso falar de ser humano sem falar de trabalho, ok? Porque o ser humano, diferentemente dos demais animais, né, ele deve produzir a sua existência. Então, o ser humano só existe porque ele produz a sua existência, né? E ele produz a sua existência pelo trabalho, né? Trabalho entendido aqui de uma maneira mais ampla, né, como
a modificação do homem, da natureza pelo homem, né, para justamente garantir a sua existência. Então, o homem modifica a natureza, né, de acordo com as suas necessidades, e essa modificação da natureza, essa ação sobre a natureza, diz respeito exatamente à produção da existência desse homem. E essa ação é considerada aqui como trabalho, ok? Portanto, o trabalho faz parte da essência do ser humano. Em outras palavras, o trabalho faz parte da própria ontologia do ser humano, ok? Por isso que o trabalho no sentido ontológico, né? O trabalho no sentido da existência, da essência do ser humano, ok? E também no sentido histórico. Por quê? Porque o trabalho ele vai se modificando, né? Nós vamos tendo formas diferentes de se relacionar com a natureza, de alterar a natureza. Obviamente, isso se reflete na aquisição de conhecimentos, né? Conhecimentos esses que vão se refletir em novas técnicas, né? Novas ações sobre a natureza. Então, o trabalho, né, a produção da existência do homem, ela vai se modificando, ela vai se transformando nesse percurso histórico, ok? Então, trabalho no sentido ontológico e trabalho no sentido histórico. Então, pessoal, não é difícil de a gente entender aqui, né, que o trabalho deve ser visto como um princípio educativo, né? Se ele faz parte da existência do homem, né, e se a aquisição de conhecimentos, né, para justamente agir sobre a natureza envolve esse processo educativo, né? Vejam bem, eu estou falando de processo educativo, não estou falando de processo pedagógico, ok? Pedagógico é algo mais específico, né? Diz respeito a um trabalho sistematizado na aquisição de conhecimento, né? Tem um foco agora no ensinar, no aprender, tem o aspecto avaliativo, né? Não estou falando de questões pedagógicas, estou falando aqui de questões educativas. Quando a gente fala em educação, é algo mais amplo, ok? Então, se a gente sabe que o homem deve produzir a sua existência, a ação do homem sobre a natureza, que produz a sua existência, né, ela requer conhecimentos, né? Então é necessário haver conhecimento, é necessário que esse indivíduo tenha conhecimento para saber agir sobre a natureza. E a aquisição de conhecimentos é que vai se relacionar diretamente com esse processo educativo, né? Ele se educa, ele adquire conhecimentos para agir sobre a natureza. Por isso que o trabalho aqui deve ser visto como um princípio educativo, né? Qual é o foco educativo, né? Qual é o princípio dessa educação? É justamente o trabalho, né? Então, o trabalho como princípio educativo, e uma vez fazendo parte do princípio educativo, ele também vai fazer parte do conceito de ciência, do conceito de cultura também, né? Então, discutir ciência, discutir cultura, deve ter o trabalho como princípio educativo. Por quê? Porque, como nós vamos ver aí, o conceito de ciência precisa ser construído à luz dos processos ontológicos e históricos de apropriação da natureza pelo ser humano. Então, para que seja construída uma cultura, uma ciência, seja elaborada as bases, né, sejam elaboradas as bases de uma ciência, é necessário que este homem se aproprie da natureza, obviamente, né? E essa apropriação da natureza envolve o trabalho. Em outras palavras, o trabalho está presente também na constituição científica, né? Assim como ele também vai se fazer presente na constituição da cultura, né? Uma vez, até porque a cultura, a própria etimologia da palavra, né, vem de cultivar, né, diz respeito ao trabalho, né, a ação do homem sobre a natureza. E mais especificamente ao conceito antropológico de cultura, a gente tem como conjunto de valores, símbolos, normas de conduta, né? Ou seja, fazendo referência aqui à cultura material e cultura abstrata, né? Então, vejam só o seguinte parágrafo que eu achei interessante. É a partir desses fundamentos que abordamos o trabalho como princípio educativo, a orientar um projeto de educação profissional comprometido com a formação humana, concluindo que a educação profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar para o mercado de trabalho. Isso várias vezes é mencionado nesses textos, né? Educação profissional não se resume a preparar para o mercado de trabalho. Não confundir, pessoal. Mundo do trabalho
e mundo do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, obviamente, é mais específico. Mundo do trabalho é algo muito mais amplo, ok? Então, não é meramente preparar para o mercado de trabalho, mas é propiciar para a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas, com as suas conquistas e seus reveses, né? Então, processo de construção e desconstrução. E também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas. Então, exercício autônomo e crítico, ok? Então, a perspectiva passiva que ela é deixada de lado, né? Essa educação bancária, né? Simplesmente uma assimilação de conhecimentos e não um tipo de reflexão. Não, este não é o objetivo. E como nós falamos anteriormente, né? O projeto de educação unitária não apaga as singularidades sociais, né? Então não é por trazer essa perspectiva da totalidade que eu vou esquecer as singularidades, né? E no que diz respeito agora à questão pedagógica, né? Então vejam que eu estava falando da questão educativa, agora eu vou para um universo mais específico, né? Pedagógico, ok? No que diz respeito ao universo pedagógico, eu vou ter a pesquisa como princípio pedagógico. Então vejam só, o trabalho é visto como princípio educativo, ok? E a pesquisa é vista como princípio pedagógico. A pesquisa, ela vai possibilitar uma maior, digamos, potencialização, ela vai potencializar a aquisição de conhecimentos, ok? Então, é por meio da pesquisa, pessoal, isso considerando o universo pedagógico, né, que a gente vai se aproximar cada vez mais, né, do conhecimento científico, né, da compreensão da realidade. E nós chegamos agora ao primeiro item, né, 4.1, formação humana integral. Vejam que a perspectiva aqui da formação integrada, né, é justamente superar o ser humano dividido historicamente, né? Então, a todo momento nós vamos ter essa referência, superar o ser humano dividido historicamente, né? Dividido por conta também da divisão do trabalho, né? A perspectiva aqui é de que essa formação integral seja a formação completa, né? Completa, homens e mulheres sejam vistos como seres histórico-sociais, né? São constituídos historicamente, né? E são sociais. Eu não posso falar de homem sem falar de um indivíduo que esteja inserido em uma sociedade, né? Então, o homem só é homem, né? Só é um ser humano porque ele está inserido em uma sociedade, ok? E é justamente fazendo referência a esses seres sociais é que a gente tem essa totalidade, né? Ele é um ser humano porque ele está inserido nessa sociedade. Ele participa da sociedade, né? Ele constitui a sociedade e também é constituído por ela. Ou seja, pessoal, ele participa na modificação dessa sociedade e também é modificado por ela. Ele constitui e é constituído por ela. Ele modifica e é modificado por ela, ok? Dialético o processo aqui. Por isso, pessoal, que eu não posso analisar o sujeito, né, o ser humano, sem analisar a relação dele, né, com os demais fatores, né, os demais elementos que o rodeiam. Analisar um determinado objeto de estudos, né, sem se ater para suas relações com os demais elementos que interagem com ele, é uma análise fragmentada, né, uma análise bastante limitada. Trago até aqui para vocês, pessoal, um trecho de um filme Ponto de Mutação, né, baseado no livro de Fritjof Capra, Ponto de Mutação. O filme é um pouco diferente, né? Eu recomendo muito a leitura desse livro, Ponto de Mutação, um livro muito rico, né? Traz uma perspectiva que a gente não conhece muito, uma perspectiva oriental, né? De ver o mundo. A gente tem uma perspectiva muito ocidental, né? Muito cartesiana de interpretar o mundo, né? Muito fragmentada, né? E Fritjof Capra traz essas propostas de ver o mundo de uma maneira diferente, né? Uma maneira e ele cita, né, o pensamento oriental,
né? Recomendo a vocês. Então, vejam nesse trecho, pessoal, como a personagem representada aí pela cientista, né, é interessante porque justamente quem defende a totalidade nesse filme, né, quem defende uma perspectiva integradora é uma cientista. É uma cientista que ficou, digamos, desmotivada com a própria ciência ou com o próprio desenvolvimento científico, né? Passou a ter outra perspectiva e ela explica como o princípio cartesiano influenciou nós, né? Essa questão da fragmentação e como a gente deveria ver o mundo, né? O mundo de forma fragmentada, né? Isso fica muito bem claro na forma como ela descreve a árvore, por exemplo, né? Então vejam só. What do you do? I'm a scientist, and we do occasionally read poetry. As a matter of fact, I'm doing a lot of it these days. I'm on a sort of sabbatical. I'm an ex-physicist, an ex-American resident, an ex-voter. Ex-wife? This is very upsetting. Why don't intelligent people like yourself bother to vote? Well, forgive me, you politicians make it so hard. The ideas expressed by most of you, right and left, seem to me as antique and mechanical as that old clock. What's that supposed to mean? Well, if I was to explain that, I'd have to go all the way back to Descartes, if you remember him. Yeah? To be or not to be? I think, therefore I am. Yeah, well, we both went to college, yeah. Well, Descartes was the primary architect of the view that sees the world as a clock. A mechanistic view that still dominates most of the world today, and it seems to me, especially you politicians. Mechanistic. Is that a real word? Mechanistic, mechanical, mechanics? Yeah, it's a good word. Mechanistic, as if nature functioned like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right in a way, Mr. Jack. Call me Jack. Okay, Jack, you are right in a sense. But it wasn't always so, not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions. I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it worked, didn't it? Yes, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything, arts, politics. I don't know, it seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry, I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. But that pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal. And these magnificent hand-forged wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind.
But you politicians, you seem to have that clockwork still ticking in your head. Instead of concentrating on basic building blocks, the systems view concentrates on principles of organization. Instead of cutting things to pieces, it looks at the living system as a whole. How can you think usefully about things in this holistic way? That's what I don't see. You can contemplate them, you can look at them, as Thomas says. But if you want to do something, if you want to get into specifics, by definition, don't you have to take things apart? How can you talk usefully about a tree without talking about its roots or its leaves or its bark? Oh, I could. Without even naming the parts you mentioned. A Cartesian would look at a tree and conceptually take it to pieces. But then he would never really understand the nature of the tree. A systems thinker would look at a tree and see the seasonal exchange between tree and earth, earth and sky. Would see the annual cycle, which really is one big breath the earth takes through its forests, providing us with oxygen, a breath of life, linking the earth with the sky and us with the universe. A systems thinker would look at the tree and see the life of the tree only in relation to the life of the whole forest. Would see the tree as a habitat for birds, a home for insects. But if you look at a tree and try to understand it as something separate, you will be bewildered by the millions of fruits it's producing in its lifetime, because only 1 or 2 trees will grow from those fruits. So if you look at the tree and see it as a member of a larger living system, that abundance of fruits will make sense, because hundreds upon hundreds of forest animals and birds will survive because of them. Interdependence. And the tree cannot survive on its own either. To draw water from the ground, it needs the fungus that grows at the tip of each root. And the fungus needs the root to survive, and the root needs the fungus. If one dies, the other dies. And there are millions of relationships like this in our world, each depending on each other for life. The systems theory recognizes this web of relationships as the essence of all living things. Only the uninformed would call such a notion naive or romantic, because this dependency we all share is a scientific fact. A web of relationships. Yes, but this time it is the web of life itself.